Oi, pessoal. Esse aqui é o primeiro videocast da Assembleia, o Diálogos do Rangedor. Tenho a alegria de começar hoje entrevistando aqui, conversando com o presidente Otelino, reconduzido até 2023 nessa casa. Otelino, uma satisfação começar essa conversa contigo aqui hoje. Vamos tratar sobre temas importantes do Maranhão e do Brasil, de uma maneira bem descontraída. Iglesias, eu agradeço a oportunidade de ser o primeiro convidado para participar. Acho que é uma iniciativa nova e bem interessante. Vai permitir com que você interaja e os convidados também possam interagir com quem está sempre acompanhando aí as suas redes. A ideia nossa é fazer deste espaço um espaço de divulgação de ideias, de pluralismo de ideias acima de tudo, e que a gente consiga cada vez mais estar próximo das pessoas que são os responsáveis realmente pelos nossos mandatos, que é o povo do Maranhão. Então, essa oportunidade para nós é muito interessante. Otelino, eu queria que tu destacasse um pouquinho da tua trajetória até aqui, porque muitas vezes as pessoas pensam que se conquista um mandato de uma hora para outra, e tudo é uma construção. Então, fala um pouquinho como foi essa tua trajetória desde de juventude até esse momento. Meu amigo Iglesias, tudo começou lá na escola. Eu já cresci num ambiente de muita efervescência política. Meu pai era um militante político, embora não tivesse mandato e não disputasse eleições, mas era um militante político muito aguerrido. E aí eu cresci vendo ele participando de eleições, ele sofrendo com algumas derrotas eleitorais, comemorando algumas vitórias históricas importantes. Então eu nasci nesse clima e já na escola descobri o desejo de participar da política, à época política estudantil. Fui do Grêmio, do Colégio Marista, fui coordenador do diretório acadêmico do curso de comunicação, fui o primeiro presidente do DCE do Selma, além de ter tido uma militância em outras áreas, ainda quando estudante, na época da juventude. Então, a política ela vem em mim desde esse tempo. Tive a minha primeira experiência de tentativa de eleição ainda com 20, 21 anos, bastante jovem. Foi uma eleição bem interessante, porque, inclusive, eu pude perceber que a importância de a gente ter capacidade de se comunicar com o eleitor. Quando eu cheguei para as primeiras reuniões com um discurso bem acadêmico, aquele discurso bem politizado de universidade, eu percebia que tinha pouca comunicação, que eu tinha também que falar sobre a necessidade imediata do cidadão e da cidadã. Então foi daí que começou essa paixão por política que vem até hoje. Uma curiosidade minha, tu fostes por praticamente 2 mandatos um deputado de oposição. E como foi essa transição para ti do ponto de vista da construção dessa nova fase? Como foi para ti participar dessa experiência de transformação aqui dentro do Estado? Porque tu foste um dos atores mais envolvidos aqui dentro do parlamento com isso. Ser um político oposicionista e hoje ser um parceiro da administração estadual na condução dessa nova fase. Eu queria que tu pudesse destacar isso aí, é uma curiosidade que eu tenho. Ser deputado de oposição foi um aprendizado muito grande e eu diria que foi muito importante para a minha formação política. Eu cheguei aqui sabendo menos conviver com as diferenças e como deputado eu tive que aprender e ajudou muito, primeiro porque eu acreditava muito naquilo que nós defendíamos. Nós tínhamos uma referência, tínhamos um projeto e esse projeto aconteceu, deu certo no sentido de que nós obtivemos êxito na eleição e principalmente, mais do que a vitória eleitoral, o bom é ver o Maranhão mudando para melhor. Mas, Iglesias, e o teu desejo de entrar na política, ele começou onde? Eu sempre fui um curioso, acima de tudo, pela política, sempre acompanhei todo o processo eleitoral desde os 9 anos, para tu teres ideia, aquela primeira eleição, quando o Collor ganhou, eu acompanhei aquilo ali muito de perto e desde muito jovem. Tive a oportunidade de ser um líder de sala no 3º ano da escola. Quando fui para a universidade, fui coordenador do Centro Acadêmico de Medicina da UFMA também. E aí eu passei um período em São Paulo de 6 anos, onde eu fiz a residência médica, o doutorado e retornei. Quando eu retornei para dentro do SUS, nas ausências de políticas públicas que ainda havia naquele período. E óbvio que aquilo ali gera um descontentamento dentro da gente, uma coisa que os americanos hoje eles estão estudando como lesão moral. O que é? Você tem um conjunto de coisas sólidas dentro de você, de valores,
em que o sistema te põe à prova o tempo todo. Os estudos sobre isso começaram principalmente agora no pós-guerra, essa guerra do Afeganistão que teve, hoje já está detectado lesão moral. Aquilo começou a me machucar e ao mesmo tempo semear essa vontade de participar do processo de uma forma mais intensa. Aí eu saí candidato a vereador, apenas fazendo uma campanha de redes sociais em 2012, logrei um êxito parcial, tive 1.432 votos. Depois saí para deputado estadual, tive 16 mil votos em 2014, fiquei na primeira suplência, com a expectativa de repente de assumir de acordo com alguma vacância de cargo, não foi possível. E em 2016 eu não saí candidato, porque sempre quis estar aqui nessa casa, e estou feliz por estar aqui hoje, a gente conversando a respeito disso, podendo falar para as pessoas um pouquinho a respeito disso. E aí muito trabalho nos levou em 2018 até essa campanha exitosa e a possibilidade da gente estar aqui hoje junto, trabalhando, conversando. Então foi mais ou menos assim um resumo também da minha caminhada. E hoje a gente está feliz aqui, porque de certa forma eu vejo que a nossa convivência nos aproximou por conta dos nossos ideais, dos nossos sonhos. E eu queria ouvir, que as pessoas ouvissem de ti um pouquinho, porque a presidência, de certa forma, ela cristaliza alguns estereótipos para as pessoas. Elas acham que o presidente, às vezes, ele não tem uma atuação tão direta, mas eu sei que tu estás vendo o tempo todo o que está acontecendo no Brasil e no Maranhão. Mas para organizar, qual que é a tua visão hoje sobre o momento que a política brasileira vive? O que a gente está vivendo de fato e o que tu acha que vai ser o nosso futuro para daqui a alguns anos? Esse questionamento é importante, Iglesias, porque, primeiro, assim, enquanto presidente de poder, aqui eu conduzo o legislativo, um legislativo de desiguais. E é assim que tem que ser. Se o poder legislativo fosse de iguais, ele não teria a riqueza que tem. Mas eu, além de liderar hoje o poder legislativo, eu sou um político que tem opinião, que sempre tive opinião e continuarei tendo. Um político de formação de esquerda, vejo o momento que o Brasil vive com preocupação, porque nós estamos com uma crise que já se estende, uma crise econômica que já se estende por alguns anos, agravada por uma crise política, e quando nós pensamos que a crise política ia ser superada a partir das eleições de 2018, nós percebemos que o resultado da eleição agravou o tensionamento do país, principalmente porque foi eleito um presidente da República e eu, claro, respeito, ele teve a maioria dos votos, portanto deve presidir o país, mas o presidente continuou com postura de candidato. E isso faz com que permaneça um clima de instabilidade no país, um clima de muita intolerância e acho que é um período complicado. Nós vamos ter que ter muito cuidado com o nosso país, muito cuidado para que direitos que foram adquiridos com muita luta e direitos muito caros para o povo brasileiro não sejam suprimidos. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu compartilho muito dessa tua forma de ver as coisas e me preocupo, principalmente, quando a gente olha que as pessoas estão debatendo pautas que não são as prioritárias para o país. Eu fiz uma entrevista há pouco na rádio, 92.3, e falei a respeito. Havia uma perspectiva que o país crescesse 2,5% este ano. O ministro da Economia ontem já baixou a previsão. Ele acha que vai ficar entre 1,5% e 2%. O resultado que saiu agora pela manhã, do primeiro quadrimestre de 2018, ele mostrou que o PIB retraiu 0,68%. Ou seja, nós estamos em crise. E me preocupa hoje, 15 de maio de 2019, acabamos de ter notícia ali no IFMA de manifestações dos estudantes contra essa tentativa de desmanche do sistema de ensino no país, principalmente o ataque às instituições de ensino superior. O ministro, o Abraham Weintraub, ele teve o descaramento de dizer que a faculdade que tu estudaste, a faculdade que eu estudei, são antros de balbúrdia. Ele teve a coragem de dizer que, por exemplo, cursos de filosofia e sociologia, eles não têm um benefício social. Eles seriam caros e não têm benefício social, porque o que adequa à sociedade efetivamente é a formação de profissionais de nível técnico. Aí eu pergunto para ti, o que nós temos hoje, por exemplo, de desenvolvimento industrial, desde que a Dilma, por exemplo, desonerou a indústria de 2012, 2013 para frente,
fez aquelas desonerações, foi ruim para o país de alguma forma, no primeiro momento foi bom para a indústria, mas de lá para cá, a produção industrial brasileira tem esfacelado mês a mês. Se você conversa hoje com qualquer empresário, eles estão desmotivados. A minha visão, por exemplo, é que quando as pessoas começam a querer discutir escola sem partido, o que o Enem está de fato cobrando na matéria da prova, cria-se uma cortina de fumaça para não atacar esses problemas. Então, assim, eu estou extremamente preocupado com o que está acontecendo no país. Tu compartilha disso aí também? Sim, sem dúvida. É razão de grande preocupação. Temas absolutamente laterais, eles acabam ocupando a pauta do país, enquanto assuntos importantes são deixados para trás. O atual governo federal ele ainda não mostrou para o Brasil a que veio. As crises no modo de produção capitalista elas são cíclicas. Elas sempre vêm. Agora, elas vêm e elas vão. A do Brasil também vai passar. Mas ainda é essencial a participação do Estado para que essa crise ela passe o mais rápido possível. E o governo brasileiro ele tem tomado, além das omissões, ou seja, não tem feito o que deve fazer, ele tem tomado algumas atitudes que agravam a crise, porque aumentam o clima de instabilidade no país, até mesmo para aumentar os investimentos, não só do empresariado local, como investimentos externos, é preciso que se tenha confiança no país. E o presidente ele é uma fábrica de instabilidades. Todo dia, ou ele ou um dos filhos gera uma nova polêmica para o país. Otelino, pronto, tu trouxeste aí aqui a nossa conversa uma coisa interessantíssima. Qual foi a tua opinião sobre... Eu considero uma insanidade o que ele fez de anunciar o Sérgio Moro com 1 ano e 6 meses de antecedência como substituto do ministro Celso de Mello no Supremo. O que tu acha que é bem o de estilo, fato isso aí? Iglesias, é bem o estilo Bolsonaro, né? É tratar uma coisa séria como essa, né, de forma banal. Ele tem todo o direito de fazer a indicação na condição de presidente da República, claro que vai passar pela sabatina do Senado ainda, mas chego até a acreditar que quando ele antecipou dessa forma, além pode ter sido até uma forma de queimar, fritar o Moro, de fritar né? o ministro Moro das pretensões de ir para o Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E eu acho que até mais um pouquinho pode ter acontecido. O que eu vejo? O Bolsonaro está num contexto de avaliação ruim. O Sérgio Moro ainda tem uma reserva de avaliação positiva que foi construído após esses anos aí de lavajatismo todo. Então hoje ele é relativamente bem avaliado. O Moro passa a ser, obviamente, alguém na linha de sucessão do presidente. Quando ele o coloca diretamente nessa linha de tiro, como ele não tem apoio parlamentar, especialmente na Câmara e Senado também, mas o Senado que sabatina é o principal, no caso, imagina o constrangimento para o Sérgio Moro ser indicado e como a votação é secreta, Otelino, ele ser rejeitado a indicação dele. Tu imagina o desgaste disso para o Sérgio Moro. Ele obviamente vai ser fossilizado na política de uma maneira muito precoce. Então, acho que o Bolsonaro pode ter feito esse ataque. A outra coisa que eu vejo, assim, ele decretar um prazo de validade do ministro da Justiça. Qual é o compromisso que as pessoas que assistem a esse tipo de coisa podem crer que o presidente tenha quando eu te digo, olha, tu tem 1 ano e 6 meses para fazer o teu trabalho. A gente sabe que o processo legislativo ele é árduo, tem uma série de iniciativas que são do Executivo, para algumas mudanças na lei, inclusive na lei penal, isso aí pode acontecer. Há leis de iniciativa que podem ser propostas pelo ministro da Justiça, inclusive, depende muito do lobby, a articulação que ele tem, mas isso praticamente inviabiliza, porque se eu sei que tu tens 1 ano e meio de longevidade à frente do teu cargo, e decreto isso para todas as pessoas, começa todo mundo a fazer contagem na regressiva, se você não tem popularidade, para te inviabilizar. Então, acho que foi assim, um ato criminoso que o Bolsonaro, mais uma vez, comete. Pode ter sido um caso pensado para desgastar o Moro, mas é uma irresponsabilidade com o país. Eu até diria que deve ter sido um caso pensado, mas não por ele. Não vejo o presidente Bolsonaro com essa capacidade de elaboração. Mas acho que tem sim um processo de fritura, até porque o Moro hoje, ele é um agente político dos principais do cenário nacional. Sim. Independente de ter simpatia ou não por ele,
ele não é mais, há algum tempo, um agente de Estado. Ele é um agente político sem filiação partidária. E no horizonte, ele pode ser um adversário do próprio presidente da República que pretende buscar a reeleição. Otelino, outra coisa que me chamou a atenção nessa última pergunta que a gente trocou ideias aqui foi os tempos de lavajatismo que induzem ao crescimento desses fenômenos de nova política. Como é que tu vê isso hoje aqui no estado do Maranhão e no Brasil? Eu respeito todas as posições políticas, né? Agora, acho essa tal nova política, que eu não consigo bem entender o que que ela tem um misto de hipocrisia muito forte. Porque é um pessoal que faz um discurso para fora e tem uma prática tradicional. Então, assim, eu sou um crítico dessa tal nova política, que de nova não tem nada, e logo ela faz um viés de extrema direita, que para mim é um equívoco histórico. Eu acho que tem uma inflexão forte realmente ali para a extrema direita. Eu li essa semana no portal da Folha que em São Paulo, na Assembleia Legislativa, como tem a Janaína, que teve 1 milhão, quase 2 milhões de votos, se eu não estou enganado, alguns políticos youtubers que também, Arthur Mamanfalei, pessoas com esse tipo de pegada, está praticamente uma guerra civil lá dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, cada um querendo aparecer mais do que o outro. E eu acho que isso aí é ruim para o parlamento. Tu concorda? Concordo, é muito ruim. A própria Câmara dos Deputados tem uns episódios ali que em outros momentos não aconteciam. Tinha um acirramento ou outro, mas agora você vê assim, situações que são constrangedoras para acontecer num parlamento, quanto mais a Câmara dos Deputados. E São Paulo está uma verdadeira loucura. Tempos de Alexandre Frota discursando todos os dias em Imaginemos nós, né? É bem a cara desse momento ultraconservador porque passa o Brasil. Para fechar aqui a nossa conversa, tens outros compromissos, eu entendo a tua rotina pesada, o que tu achas que está reservado para o nosso Maranhão nesses 4 anos e para adiante de 2022? Na verdade, as nossas rotinas são muito pesadas, né? A tua também. Se dividindo entre o mandato de deputado estadual e a medicina não é fácil. Mas eu acho que o Maranhão vive, apesar do clima nacional de dificuldade, ele vem melhorando. A sociedade tem mais acesso aos serviços e os recursos, que são poucos, têm foco e têm prioridade. Isso é importante e a população do Maranhão atestou isso, não só pela reeleição do governador Flávio Dino, quanto pela eleição dos 2 senadores, o senador Everton e a senadora Elisiane, assim como a base aqui do governador Flávio Dino na Assembleia, por exemplo, fez 34 deputados estaduais dos 42. Isso é um sinal objetivo de que a população do Maranhão concordou com esse caminho. De aprovação do governo, do governador e do que foi feito nesse período. Eu comungo desse teu pensamento, eu vejo na pessoa do governador Flávio Dino um político bem intencionado, obviamente como qualquer ser humano falível, passível de erros, e também algumas vezes a gente não concorda com a metodologia de algumas coisas, mas a gente reconhece nele um inegável esforço de construir um Maranhão melhor, realmente. Eu espero que a gente tenha nessa condução, nesse período que resta ao governador, a maturidade para unificar o grupo, para que a gente siga nessa trajetória boa de desenvolvimento do estado do Maranhão. Sob o ponto de vista político, eu acho que o governador Flávio Dino, quem simpatiza ou não com ele, deu uma grande contribuição. Nós passamos para um novo momento da política do Maranhão, onde é permitido sonhar, onde agora não precisa mais ser apenas um rapaz latino-americano, ele pode sonhar também. Antigamente só podia sonhar 2, 3, 4 grupos ou castas, né? Agora todo mundo pode sonhar. O Iglesio pode sonhar nos seus projetos de candidaturas futuras, de candidatura majoritária, eu posso ter esse desejo, outros atores, enfim, agora nós temos vários jovens políticos e jovens na política podendo sonhar governar o Estado, ir para o Congresso Nacional, governar a capital, coisas que antes não aconteciam porque os principais postos eram escolhidos por uma só, ou 2, 3 ou 4 pessoas. É verdade, estamos aqui. A gente agradece muito pela audiência de vocês, esperamos que vocês nos sigam aqui, as nossas redes sociais estão colocadas aqui nesse vídeo e cada vez mais vamos fazer esses diálogos aqui no Rangedor.
Diálogos do Rangedor. O que achou desse nome, presidente? Muito bom, bem sugestivo. Maravilha. Um abraço, pessoal. Valeu. Eu te digo que eu tinha vontade de ver o maranhense como presidente da República. Votaria no Flávio Dino, presidente da República? Quando ele vai para uma televisão e diz: eu reformei e construí minha escola. Qual foi o caráter pedagógico? Se o César fosse César Sarney hoje, ele tiraria o nome? Não. Não, mas